Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Ei, que maravilha fazer vídeo depois de vitória. Coringão 3, Tricolor 1. Bora falar um pouquinho sobre o jogo de hoje? Bora lá. Bom galera, é o seguinte, Coringão hoje na Neoquímica Arena bateu o São Paulo por 3-1. Primeiro tempo e segundo tempo bastante distintos, né? Que, nossa senhora, quem assistiu o primeiro tempo se questionou depois, caramba, o que aconteceu? Os mesmos times e foi o Corinthians que piorou ou foi o São Paulo que melhorou tanto assim? Né? Mas a gente vai falar aí os lance a lance e tentar entender o que aconteceu aí pro Corinthians ter decaído tanto no segundo tempo, apesar que o placar final não parece isso, né? Parece que foi um amasso do Corinthians, mas teve um momento do segundo tempo ali que as coisas ficaram bem complicadas pra gente. Bom, galera, logo aos 5 minutos a gente já teve ali uma tentativa de passe do Guinegão pro Yuri Alberto. O Yuri não conseguiu fazer a jogada, a bola sobrou pro Bidu, que deu um tirambaço que passou raspando a trave esquerda do goleiro do São Paulo ali. O Coringão já começou amassando, isso aí já era meio que esperado, né? Pressão, Neoquímica Arena lotada pra variar, né? Quando que não tá lotada a arena? Que ampliem essa arena. Cara, o Corinthians só não fica lá no top... Quando faz aquele ranqueamento, né, das torcidas, o Corinthians só não fica em primeiro por causa que a arena só cabe 40, né? Aí o Flamengo acaba ficando acima do Corinthians, mas em percentual de ocupação, o Corinthians tá sempre em primeiro, sempre, né, mais de 90% da arena lotada todo jogo. Com 9 minutos de jogo, o Breno Bidon já tomou um cartão. Ele deu uma chegada forte? Forte, mas... Cara, quando falaram que era o Daronco que ia apitar o jogo, os caras falaram bastante dele na transmissão, até comentaram que o Daronco era um dos árbitros que era considerado um dos melhores do Brasil aí, mas depois dele não ter sido convocado para ser um dos árbitros da Copa de 2018, o nível dele caiu muito, né? Aí eu pensei assim na hora, falei, caramba, 2018, 7 anos já que ele tá apitando em mau nível, então. Eu particularmente não gosto quando ele apita jogos do Corinthians, e o Bidon deu o carrinho, foi o carrinho forte? Foi, mas geralmente no começo do lance, quando não é nada muito criminoso, como foi o lance do Bidon, não foi nada criminoso, os árbitros costumam contemporizar, assim, né? Que não vai deixar o cara pendurado o jogo inteiro, dar um cartão com 10 minutos de jogo pro cara por causa de uma faltinha boba, mas Daronco, sendo Daronco, foi lá e deu o cartão amarelo pro Breno Bidon. Aos 12 minutos teve mais uma jogada, o Guinegão entrou pela ponta esquerda ali, pra mim, um lance que pra mim foi falta, né? Mas o Daronco não apitou a falta. E aí o lance continuou, sobrou pro Mateuzinho, que deu uma bomba de fora da área, passou com perigo, mas passou um pouco por cima do gol ali. 14 minutos, o Gustavo Henrique também deu uma cabeçada perigosa no escanteio. Aos 17 minutos, uma boa falta na entrada da área ali. Infelizmente, os caras que são os cobradores melhores do Corinthians não estavam em campo, nem o Garro, nem o Memphis, e o Mateuzinho foi bater a falta era boa, né, se tivesse um cobrador bom, se bem que o Mateuzinho ele já bateu faltas boas, né, mas essa daí mandou em cima da barreira, foi mal cobrada a falta. Aos 25 teve um chute do Carrilho da entrada da área, onde a gente faturou um escanteio, mas que não deu em nada, e aos 27 para 28 minutos ali, a jogada que começou a definir o jogo, né. Assim, galera, o pênalti, na minha concepção, existiu. Só que os caras até chegaram a falar na transmissão. Eu não queria estar na pele do Daronco com esse lance. Por quê? É o tipo de pênalti que se dá, o lado que teve o pênalti concedido comemora e o lado que teve o pênalti sofrido reclama. Mas se não dá, ia ser o contrário. Na minha visão, teve uma carga excessiva ali, do Ferreirinha nas costas do Breno Bidon, né? Já que o Ferreirinha não faz os gols pro Neto ficar de tanguinha, pelo menos esse pênalti aí ele fez, ele deu essa alegria pra gente. Desculpa, eu tô falando num tom assim, meio de quem tá querendo ver o Neto pagar uns mico ultimamente devido às coisas que ele vem falando mal do Corinthians aí. Mas, na minha visão, foi pênalti. E assim, galera, não dá nem pro São Paulo falar que ganhou com um pênalti roubado. Uma porque não foi roubado, né? Outra porque se tivesse assim, um jogo pau a pau e o São Paulo tivesse tomado gol só porque foi pênalti, mas se eu não me engano terminou o primeiro tempo com 6 ou 7 finalizações do Corinthians e nenhuma do São Paulo. O São Paulo foi conseguir dar a primeira finalização no começo do segundo tempo. Então o Corinthians já vinha fazendo por onde merecer esse placar. E aí o Yuri Alberto bateu dessa vez, sem brincadeira, sem cavadinha, bateu sério.
A meia altura, um pênalti que o goleiro só pega quando o goleiro pula no canto certo, né? Que ele, tipo, ele bateu forte, bateu sério, bateu no canto, mas eu acho que se o goleiro pulasse pro outro canto ele tinha pego aquela altura. Não sei, deixa nos comentários aí pra mim se eu tô falando besteira ou se vocês concordam. Mas bateu bem, bateu pênalti, deslocou o goleiro, bola de um lado, o goleiro do outro. Gol do Coringão, Yuri, o artilheiro da arena, cravou. Eu fiz uma enquete esses dias no canal aí, você que tá chegando aqui por esse vídeo, cara, eu posto um monte de coisa do Corinthians. Se você for na minha aba comunidade lá, tem um monte de foto, um monte de teste sobre o Corinthians pra testar os conhecimentos da galera sobre o Corinthians. Eu posto enquetes, eu postei uma enquete perguntando se você achava que o Yuri Alberto era um bagre com fases boas ou se você achava que o Yuri Alberto era um artilheiro com fases ruins. Então aproveito e repito a enquete aqui, se você puder deixar nos comentários aí, queria saber a sua opinião. Mas desse jogo ele foi o craque porque no segundo tempo teve mais Yuri Alberto. Cara, aos 33 minutos, cara, quase que o Yuri Alberto já faz o segundo gol no primeiro tempo, porque o Guinegão deu uma assistência pra ele que ele ia sair cara a cara com o goleiro, mas ele demorou um tiquinho pra finalizar, o zagueiro do São Paulo chegou tirando o doce da boca da criança, se eu não me engano foi o Tolói, impediu o Yuri Alberto de fazer o gol, mas cara, tava ali, ó, e ele ia sair na cara do gol pra fazer, infelizmente não deu. Cara, eu deixei um lance do primeiro tempo aqui pra falar, que senhor José Martínez, pelo amor de Deus, cara, eu já cheguei a postar elogiando o José Martínez, se você seguir, eu não sei se você segue ou não, se você só tá acompanhando por aqui, eu tenho o YouTube aqui de vídeos curtos também, né, que é um outro canal separado, tá na descrição do vídeo aí, e tem o TikTok também. E eu postei vídeo falando que o José Martínez era o novo Pitbull da Fiel e tal, não sei o que. Mas, cara, tem hora que ele faz umas burrice, cara. Nossa, mano. É difícil falar, né? O cara é jogador de futebol profissional, mas acho que a maioria que assiste aqui também já jogou sua bolinha. Eu dei uma aposentada, apesar de não ser tão velho assim, meu corpo já não tá aguentando mais. Então agora esporte pra mim é só musculação e deixa o futebol pra quem sabe. Mas quando eu jogava eu não era habilidade, meu negócio era marcação, era roubar a bola do adversário e tocar pro cara do meu time que sabia jogar. Mas mesmo eu não sendo habilidoso, eu fiz esse preâmbulo aí pra chegar nesse raciocínio, que habilidade, você saber driblar, às vezes não é sinônimo de inteligência, né? Então, às vezes, eu acho ele um jogador burro de chegar e fazer umas faltas idiota, que nem aquela ali, que estava totalmente controlado, o São Paulo não ia fazer nada ali, e eu tô fazendo esse questionamento porque ele faz isso com uma certa frequência. Outro que tem essa mania também é o Mateuzinho, mas nesse jogo ele não fez. Mas o Martínez chega, o lance controlado, ele chega no cara e empurra. Meu, qual que é a lógica de fazer isso? E ele deu a chance do São Paulo bater uma falta na área, que foi praticamente o único chance de gol do São Paulo no primeiro tempo. Foi uma cobrança perigosa, o jogador, a bola passou por todo mundo na área ali, mas se chega um jogador de São Paulo e mete a cabeça, era gol, entendeu? Então foi, cara, o Martínez, nossa, tem hora que ele faz uns negócios que eu não consigo entender, mano. Bom, mas aí o primeiro tempo, cara, Coringão dominou, eu falei assim, nossa, hoje vai ser aquelas vitórias sossegadas, o Coringão tá deitando o cabelo, tá jogando muito melhor que São Paulo não conseguiu fazer nada, mas aí começou o segundo tempo, né, as surpresas que o futebol reserva pra gente. Com 1 minuto de jogo do segundo tempo, parecia que ia continuar o massacre, né, o Guinegão já saiu numa pela direita ali, soltou a bomba em cima do goleiro do São Paulo e ia no cantinho ali, o goleiro pegou e dava a impressão que, nossa, o Coringão já começou amassando, é só fazer mais um gol aí pra confirmar essa vitória. Só que aí as coisas começaram a mudar, né? São Paulo começou a subir a marcação, né? Aí, nos 4 minutos, uma jogada errada do José Martínez, o São Paulo recuperou a bola e conseguiu dar um belo chute de fora da área ali, primeira defesa do Felipe Longo no jogo inteiro aos 4 minutos do segundo tempo. Aí, 7 minutos... O bom é assim, cara, o Tchoca é um zagueiro que não é brilhante, mas eu ainda sou bem mais ele do que o André Ramalho. O André Ramalho, pelo amor de Deus, cara, só tava entregando a paçoca. Chegou com aquele status de xerife, a galera falando que ele era o mosqueteiro da Fiel, né, por causa da barbinha dele, do cabelinho, parece o mascote do Corinthians. Mas depois foi só ladeira abaixo, então eu prefiro o Tchoca. Mas ele não é um zagueiro brilhante, ele é melhor do que o André Ramalho, mas ele não é brilhante.
E tomara que isso aí, que ele fez hoje, sirva de aprendizado pra ele, né? Que, cara, zagueiro, a não ser que seja um muito técnico e que nem um Gamarra da vida aí, meu, tira feio. Que ele foi querer dar um recuo de peito ali pro Felipe Longo e cedeu o escanteio pro São Paulo, né? Que o jogador de São Paulo achou a brecha ali, entrou no meio dos dois e conseguiu, né, ganhar o escanteio. E desse escanteio, o que aconteceu? Gol do São Paulo, né? São Paulo não tinha feito quase nada do jogo, mas começou o segundo tempo melhor do que o Corinthians, amassando. Amassando não, vai. Amassando eu tô exagerando, mas tava melhor do que o Corinthians no jogo. Bem melhor. O Corinthians não tava conseguindo mais atacar igual tava atacando antes, não. E aí o São Paulo conseguiu o gol de empate. Aí o jogo ficou meio aquele negócio, eu não quero ganhar, você não quer perder, eu não quero perder, você não quer ganhar, né? E só que aí começaram as mudanças do Dorival, né? Meteu o time mais pra frente. E aos 18 minutos entraram dois caras aí que iam ser protagonistas nessa reação do Corinthians aí no segundo tempo, né? Entrou o Memphis Depay no lugar do Guinegão e entrou o Vitinho no lugar do André Carrilho. Inclusive eu esqueci de falar, que eu sempre falo no começo dos vídeos, a escalação, né? O Coringão foi com o Felipe Longo no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas alas. Jogou na zaga com 3 zagueiros, com o Angileri, o Gustavo Henrique e o Choca. No meio de campo, compôs com o André Carrilho e o José Martinez, e o Breno Bidon um pouco mais à frente. E lá no ataque, o Yuri Alberto e o Guinegão. Essa foi a formação inicial, mas como eu falei, trocou essas duas peças aos 18 do segundo tempo. Cara, aos 33 minutos, o Breno Bidon, que pra mim tava fazendo uma boa partida, ele jogou meio que na armação ali, né, no lugar do Garro. Ele foi tirar uma bola pra frente, ele deu uma espanada, meu, cedeu um escanteio bizarro pro São Paulo. E eu pensei assim, puta merda, só falta sair um gol desse escanteio, pelo amor de Deus, né? Que lembra um jogo no... Foi contra o Bragantino, né? Que o Corinthians cedeu um escanteio idiota no final do jogo. Acho que foi o Gustavo Henrique ou o Angileri que foi tirar a bola pra frente, dar um estourão pra frente, a bola foi pra trás e deu escanteio, e o Bragantino, se eu não me engano foi o Bragantino, fez o gol no finalzinho do jogo. Eu falei, meu Deus, mas graças a Deus dessa vez não aconteceu isso. Aos 35 minutos saiu o José Martini, hoje eu fiquei feliz que ele saiu, que eu não tava gostando do jogo dele. Entrou o garoto André, que eu espero ter mais oportunidades. Eu já cheguei a falar isso em vídeos anteriores, espero que não seja uma decepção, mas ele, pelo estilo de jogo, altura, porte físico, parece que vai ser habilidade para sair jogando, parece que vai ser um volante top, né? Quem sabe o Corinthians não revela aí um novo Moscardo, né? E quem sabe, né? Não custa sonhar, né? Até lá já tenha estabilizado melhor as coisas financeiramente, não precisa vender por 2x salário e uma tubaína, né? Seja um jogador que da base que fique no Corinthians aí um tempo, né? E aí começou as mudanças do Dorival a fazer efeito, né? Primeira mudança, teve participação direta no gol. Matheus Bidu cruzou, o zagueiro do São Paulo cortou errado, a bola sobrou no pé do Memphis Depay. Também peço a opinião de vocês nos comentários aí, que eu fiquei em dúvida, cara. Ele quis dar uma canetinha no cara, ou ele foi dominar e a bola passou por baixo da perna do cara? Eu sei que seja um ou outro, ele deu uma canetinha no cara e chutou, acabou sendo um golaço do Memphis. E, cara, é isso que a gente quer de você, Memphis. Puta merda, mano. É fogo. É que é muito pouco, né? Tomara que não comece as Memphisettes porque ele fez esse gol, né? Já começar, não, tem que renovar, não sei o que. Cara, o cara que ganha com o Memphis ganha, ele tem que fazer isso, ó. Vários jogos. 3 jogos sim, um não. 2 jogos sim, um não. Um jogo sim, um não. Um jogo sim, um não. Não dá pro cara jogar 10 partidas mal e jogar uma boa, entendeu? Quando ele entrou, eu até tava pensando nisso a hora que ele entrou, que eu lembro assim, né, no final, no segundo semestre do ano passado, né, eu já ficava, puta, Memphis vai acabar com o jogo, não sei o que, o bicho tava voando, né, o holandês voador. Esse ano o Memphis entra, eu, tá bom, vamos ver o que vai dar aí, quem sabe ele faz alguma coisa, mas hoje, graças a Deus, ele, né, conseguiu fazer esse golaço aí e ajudou e deixou o Corinthians na frente no placar de novo. E aí não passou muito tempo, a segunda peça que o Dorival colocou também surtiu efeito. Cara, como... na boa, eu fiquei feliz que o Yuri fez 2 gols, mas como eu queria que aquela paulada do Vitinho tivesse entrado, hein? Puta, que golaço que ele ia fazer. É aqueles tipo de chute que geralmente, 90% das vezes, quando o cara chuta, a bola vai parar lá no bandeirão da torcida.
A hora que ele chutou, sabe que eu tive aquela reação assim, não, porque, tipo, vai passar longe a bola, de repente eu vejo a bola indo e pem na trave. Nossa, quase golaço e Yuri chegou e aí, né, ele teve um subterfúgio aí, né, pra aquela enquete que eu fiz, né, mais gente votar como craque com má fase, né, em vez de bagre com fase boa, né, porque ele do jeito que veio, ele já dominou com uma perna ajeitando pra outra, já chutou com a outra e fez o terceiro do Coringão. E o Coringão bateu o Tricas finalmente, cara. O Corinthians já tava sem ganhar do São Paulo 7 jogos, cara. Que é isso, meu? Não chega a ser um tabu como aqueles tabus históricos que a gente conseguiu contra eles mesmo no passado aí, né? Mas incomoda, né? Jogo clássico assim. Não é normal um time, né? Dois times grandes, um abrir uma vantagem de tantos jogos assim, só ganhando em cima do outro, né? E o Coringão ganhou o jogo e chegou aos 45 pontos, mesmo número de pontos do São Paulo. E se o Corinthians não ficar escolhendo o jogo para jogar e jogar a sério os jogos que faltam, né? Quem sabe a gente tem a chance de beliscar alguma coisinha aí, mas o meu foco, eu já venho falando isso há alguns vídeos, cara. O foco é achar padrão de jogo para chegar bem na semifinal da Copa do Brasil. Que o brasileiro agora é meio que, né, fazer jogos bons o suficiente para não correr risco de rebaixamento, né? Agora Copa do Brasil é uma chance real de título esse ano. Ainda deu tempo de entrar o Romero e o Charles no lugar do Yuri Alberto e do Breno Bidon, mas foi fim de jogo e foi o resultado final. O Coringão bateu o São Paulo por 3-1. Deixa aí pra mim nos comentários o que você achou do jogo. Essa foi a minha visão sobre o jogo. E se você tá chegando aqui por esse vídeo, eu queria convidar vocês a primeiro agradecer 224 inscritos. Muito obrigado, galera. Tô feliz, um projeto que tá começando recente. Eu tinha outro projeto, mas eu separei vídeos curtos de vídeo longo. Aqui é só vídeo longo e já tô batendo essa quantidade de inscritos em quase 5 meses. Tô feliz, pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para mim, né, saber que tem 200 pessoas que se inscrevem aí para ver futuros vídeos meus, eu já fico muito feliz. E se você tá chegando por esse vídeo agora, eu vou convidar você a se inscrever e deixar aqui relacionado para você outros tipos de vídeo que eu faço no canal, porque o canal não é só esses vídeos de pós-jogos, como eu sempre falo, eu penso o canal como um espaço para falar de Corinthians, de tudo. Então, posto melhores momentos de jogos antigos, posto esses vídeos de pós-jogos, posto vídeos editados que eu faço, tipo mini documentário sobre o Corinthians, então convido você a conhecer, beleza? Eu vou deixar na tela aí. Valeu, forte abraço, vai Corinthians, Coringão agora joga no domingo, 8h30 da noite, contra o Botafogo, se eu não estiver falando besteira. E com certeza eu vou estar fazendo vídeo pra vocês aqui, beleza? Vai Corinthians, tamo junto, 3-1 no Tricas e até o próximo vídeo.